Oi, gente, sejam bem-vindos. Professora Camila Sá, por estamos no nosso terceiro dia de Contabifolia de 2022. Combinamos de falar de ativo imobilizado, de depreciação, de impairment por esses dias, e é o que eu vou fazer aqui hoje. Então, ontem, se vocês se lembram, quem não se lembra, volta lá, vou deixar o link do vídeo aí no comentário. Nós resolvemos uma questão da FCC, em que a gente tinha aquisição do imobilizado, uma vida útil estimada no começo, depois essa vida útil muda, né? A estimativa que eu tenho para aquele imobilizado muda ao longo da vida. Esse imobilizado passa por um teste de recuperabilidade e o exercício termina aí, me perguntando o que aconteceu com o ativo. Hoje eu vou pegar esse exercício e vou inventar uma continuação para ele aqui, para a gente poder fazer a venda desse imobilizado depois de todo esse processo, com a contabilização, que também é um exercício, um tipo de exercício que costuma cair bastante e que tem algumas pessoas me perguntando aí nas últimas semanas, tá bom? Antes disso, por favor, biscoito para a professora Cowgirl aqui. Eu já tive filhos pequenos, filhas pequenas, e aí eu tinha uma variedade de adereços bem maior do que a que eu tenho hoje, então eu tô me virando nos 30 aqui para ter um look de carnaval diferente a cada dia, tá bom? Vamos lá, vou compartilhar na tela aqui o exercício, deixa eu achar ele aqui, deixei ele aberto, aqui. Se você não lembra desse exercício, volta lá, como eu disse aqui no começo, tá? Então, a gente tinha a aquisição de um bem por 400 mil, a estimativa de vida útil inicial era de 4 anos, com valor residual de 40 mil. Aí a gente depreciava o primeiro ano. Depois do final do primeiro ano, mudava tudo. Eu tinha uma nova estimativa de mais 5 anos a partir daquele final do primeiro ano, com um valor residual ao final desses 5 anos de 10 mil. E aí a gente fazia o cálculo da depreciação desse segundo pedaço. Aí veio um teste de recuperabilidade. Nesse teste de recuperabilidade, a gente fez o levantamento dos dois parâmetros de comparação, valor em uso e valor justo líquido das despesas de venda, e o valor maior dos dois, que era o 280 mil, ficava acima do valor do imobilizado, que era de 250, por isso não houve perda. Tá? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou mudar esse valor em uso, vou inventar uma regra nova aqui, um novo exercício. Eu vou mudar esse valor em uso para a gente ter um impairment para contabilizar e, na sequência, eu vou vender esse imobilizado para a gente contabilizar. Mas, antes disso, eu quero que você entenda claramente por que eu escolho o maior desses dois valores. Eu escuto muito dos alunos, mas não é o menor valor, mas não é o menor valor. E aí, muitas vezes, a pessoa está pegando um modelinho ou um resumo e fica aquela coisa meio decoreba. E eu sempre falo para vocês, gente, vocês não têm mais HD disponível para decorebas. Já tem muita coisa que vocês têm que decorar. Não decora o que não é necessário. Isso aqui tem uma lógica. Então, vamos na lógica, naquilo que for possível, ajuda o cérebro. Deixa o HD da memória para outras coisas, para quando não tiver jeito mesmo. Então, pensa comigo o seguinte, por que eu faço o teste de recuperabilidade? Eu faço o teste de recuperabilidade porque eu quero verificar se o meu ativo precisa ser ajustado para baixo. Pausa aqui. Por que o meu ativo pode precisar ser ajustado para baixo? Porque a contabilidade adota um princípio, uma regra da prudência, e isso significa que eu não reconheço, em geral, valorizações antes da sua efetiva realização, porém, toda vez que o meu ativo não tiver expectativa de benefício econômico futuro do tamanho dele ou maior, isso significa que eu tenho um ativo que está registrado por um valor acima do de realização e eu preciso ajustar para baixo. Para cada tipo de ativo, eu vou ter um critério, um jeito de reduzir esse valor para o valor do benefício econômico futuro esperado. Então, a primeira coisa é eu pensar que o teste de recuperabilidade, o reconhecimento do impairment serve para perda. O impairment é perda, ele só será usado se for necessário baixar o valor do ativo. Aí vem a regra e fala assim para mim,
Camila, você precisa justificar o valor do seu ativo imobilizado. Se você conseguir me provar que o valor que está registrado lá é o valor, pelo menos o valor que você conseguiria vender esse bem hoje, diminuídas das despesas de venda, tá bom. Ou em outras palavras, que eu falei meio confuso aqui, em outras palavras, se o valor que você conseguiria recuperar na venda desse ativo, diminuídos os gastos diretamente relacionados com essa venda, for maior ou igual ao valor que está contabilizado, tá tudo bem. Então, isso significa que aquele ativo se justifica. Também você pode me provar o valor dele por um outro caminho, já que o seu imobilizado ele não existe para ser vendido. Então, talvez você nem consiga apurar esse valor justo líquido de venda. Se você conseguir provar para mim que o benefício que este bem vai gerar para você ao longo da vida é igual ou maior ao valor que está registrado lá, também serve. O que é o benefício de um imobilizado? Imagina que eu sou uma fábrica de caneta. Eu tenho uma máquina que molda o plástico do marca-texto aqui. Então, o que aquela máquina vai fazer por mim? Ela vai fabricar canetas que serão vendidas por um determinado valor e que terão um determinado custo. Se eu conseguir pegar todo o lucro que eu espero ter com a venda dessas canetas e trazer a valor presente, trazer ao valor de hoje, eu vou ter qual é o tamanho do benefício ou qual é o valor em uso dessa máquina. Se ou o valor em uso ou o valor líquido de venda conseguirem justificar o valor do ativo que está registrado, está tudo bem. Por isso que serve qualquer um desses dois parâmetros. Eu posso escolher dos dois o maior. Se eu tiver algum valor que justifique o meu ativo, não há perda para ser reconhecida. E nem ganho, porque ganho, não existe reconhecer ganho para o imobilizado. Já existiu a reserva de reavaliação, a reavaliação de ativos, hoje a legislação não permite. Então, voltando aqui no nosso exercício, eu vou inventar uma mudança aqui, tá? Faz de conta que o valor em uso não vai ser mais 280, vai ser 220. E o valor justo líquido das despesas de venda vai ser 230. Então, mudou aqui. O maior dos dois vai ser 230. Vou lá na resolução do exercício. Se vocês lembrarem de ontem, eu fiz a aquisição, calculei a depreciação do primeiro ano, deu 90 mil. Calculei a depreciação do segundo ano, deu 60 mil. Nesse momento, meu custo contábil, meu valor contábil desse ativo era 250 mil. Aí eu fiz o teste de recuperabilidade. O valor em uso, eu acabei de dizer lá que vai ser 220. Valor líquido de venda, 230. Posso escolher dos dois o maior. Então, eu vou usar como parâmetro de comparação aqui o 230. 230... Opa, o que eu estou fazendo aqui? Aqui. 230 é maior... Aliás, é menor do que o valor contábil, ou seja, eu não consigo provar aquele valor contábil, está sobrando 20, que é a diferença. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reconhecer um impairment de 20 mil, que é a diferença. Como é que eu contabilizo essa diferença de 20 mil? Eu vou lá no razonete, vou criar um razonete no ativo, um razonete parente do razonete do ativo imobilizado, de mãozinha dada com ele, mas separado, que vai ser um razonete redutor. Não misturo isso com a depreciação acumulada. E aí eu vou registrar lá um impairment ou perda estimada, o nome que eu achar mais bonito. Aqui o meu impairment ficou escrito errado. Impairment. Tá bom. Vou registrar aqui o 20 mil. Ao fazer isso, gente, o meu imobilizado mudou de valor. O meu imobilizado, que estava registrado por 250, passou a estar agora por 230. Contrapartida desse impairment, uma despesa. Lá no resultado, lá na DRE, a despesa com impairment, perda estimada, não se apeguem muito com esse nome, tá? Poderia ser perda estimada no ativo imobilizado, redução ao valor do imobilizado, desde que eu identifique que é uma perda, tá valendo. E aqui eu também vou registrar esse 20 mil.
Muito bem, agora que chegou a parte que, depois de toda essa conversa, que a gente precisa aqui. O que a gente precisa agora? Vamos vender. Vamos vender esse imobilizado e vou inventar aqui. Eu estou fazendo alguma caca aqui, gente, vocês perdoem. Não sei por que eu estou arrastando meu cursor aqui meio estranhamente. Vamos dizer que esse imobilizado foi vendido por 260 mil à vista. Então, apesar de eu ter feito aquele imobilizado, mas de conta que eu consegui uma boa negociação para ele, eu errei na estimativa lá do valor justo líquido de venda, e eu acabei conseguindo vender ele por 260 mil, nesse mesmo momento aqui, para a gente não ter que calcular mais depreciação, tá? Vou fazer a venda. Venda por 260 mil à vista. Gente, vender qualquer coisa. Eu tenho que dar entrada no dinheiro, ou no contas a receber, ou no bem que eu for receber como pagamento, contra uma receita. E eu tenho que baixar aquilo que eu estou vendendo contra uma despesa. Se eu estivesse falando de mercadoria, eu teria a receita de venda e o CMV. Imobilizado não é mercadoria. Ele não pode ser reconhecido na mesma conta que a receita de venda de mercadoria. Então, eu vou ter um razonete separado. Um razonete onde eu reconheço o resultado na venda do ativo permanente. Resultado na venda do imobilizado. O que quer dizer resultado? É a receita menos o custo. Em outras palavras, vai tudo para o mesmo lugar. Vai tudo para o mesmo razonete. Então, olha lá, vou vender por 260, né? Foi isso que eu falei aqui. Vamos vender por 260 à vista. Entra 260 mil no banco, tá lá no banco, débito de 260 mil. Lá na DRE vai ter resultado na venda do imobilizado, resultado na venda do ativo permanente, resultado na venda da máquina, sei lá, o nome que o exercício quiser dar. Onde eu vou colocar a receita? A crédito. Então, eu fiz um crédito de 260 mil. Agora que são elas, eu tenho que baixar o imobilizado, gente. Eu não posso baixar só o 400 mil, porque a depreciação acumulada está de mão dada com o imobilizado de 400 mil. O impairment está de mão dada, eu tenho que baixar tudo. Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou juntar os 3 razonetes em um, e aí eu baixo tudo. Alternativamente, eu podia pegar, baixa 400 mil contra esse razonete, baixa os 150 mil da depreciação contra esse razonete, baixa o impairment contra esse razonete. Como você quiser, ou como a sua banca quiser. A gente precisa saber dançar conforme a música. Então, olha só, vou zerar essa depreciação, vou tirar 150 mil daqui e vou subir para junto do imobilizado. Beleza? Vou baixar 20 mil daqui do impairment, zerando essas contas. Se eu debitei aqui, eu credito aqui. 400 mil menos 170 dá os 230, que é o valor para o qual eu tinha acabado de ajustar o meu ativo. Agora eu tenho 230 de ativo. Esse ativo foi vendido e precisa ser baixado. Eu vou baixar daqui 230 e vou zerar esse razonete. Se eu creditei aqui, eu vou debitar lá em cima, resultado na venda do imobilizado, 230 mil. Qual foi o resultado na venda do imobilizado? Foi a diferença, 260 menos 230. Eu vendi por 260 um imobilizado que tinha me custado 230. Então, nesta operação, eu tive um ganho de capital de 30. Tudo bem? Gastei bastante tempo aqui, gente. Gastei não, investi. Investi quase 19 minutos aqui para explicar esse resultado na venda do imobilizado. Quem já estudou isso vai falar, meu Deus, ela falou 1000 vezes a mesma coisa. Sim, falei de propósito para o pessoal que está com dúvida. Não confundir mais. Se está confuso ainda, volta o vídeo lá e vai fazendo passo a passo, tá bom? Então, ó, eu fiz primeiro o resultado na venda, receita. Depois eu fui juntando tudo, ó, juntei a depreciação lá em cima no razonete do imobilizado, podia ter pego esses 150 mil que está aqui a crédito no imobilizado e colocado a crédito nesse razonete. Peguei o 20 mil do impairment, zerei o impairment e subi aqui para o imobilizado.
Também podia ter zerado o impairment e creditado lá no resultado na venda do imobilizado. Aí, como eu juntei tudo aqui, só sobrou 230. Vou tirar 230 daqui, credita aqui, debita lá. Se eu não tivesse feito assim, tivesse levado cada razonete para lá, eu ia baixar os 400 mil daqui e ia debitar 400 mil aqui. 400 mil daqui com 20, com 150, ia dar na mesma, ia chegar nos mesmos 230. O importante é que o que tem que sobrar nesse razonete, nesse exemplo que a gente fez aqui, é um ganho de 30 mil na venda do imobilizado. Beleza? Até amanhã eu vou pensar numa coisa bem legal para a gente fazer de imobilizado. Na verdade, amanhã eu vou aproveitar, deixa de tudo isso que a gente já falou aqui, vou falar um pouquinho de intangível também, tá bom? Até já, qualquer coisa, qualquer dúvida, é só me chamar aí.